Eu quero falar com você sobre a segunda mensagem da série Cartas de Jesus. Se você não esteve conosco no domingo passado, vou te pedir que você possa entrar no nosso Instagram, clica no link lá do Instagram, você vai estar tendo a possibilidade de ir para o nosso YouTube da igreja, que é Paz Church João Pessoa, e você vai ver a mensagem que a gente pregou domingo passado. Carta de Jesus, eu vou falar hoje sobre a fidelidade na tribulação. Diga assim, fidelidade na tribulação. Gente, quando a gente fala sobre cartas de Jesus, entenda que essas 7 igrejas, uma igreja não fala de uma parte predial. Igreja fala de quê? Diga assim, de pessoas. Então, essa aqui são cartas de Jesus para você. Olha para quem está do seu lado e diga assim, essa carta é para você. É para você, viu, Rose? É para você essa carta. É para mim também. Veja comigo, por gentileza, vamos estar vendo hoje Apocalipse 2, dos versículos 8 a 11, ok? Vamos estar vendo hoje a carta designada à igreja de Esmirna. Veja comigo o versículo 8, eu vou estar lendo na nova tradução na linguagem de hoje, vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja de Esmirna escreve o seguinte. Observe que esse anjo está falando de quem, gente? Do pastor. Então sempre a carta era para o pastor, tá bom? Para o pastor testificar para a igreja. Então é uma responsabilidade minha transferir essa mensagem para os irmãos. Continuando no versículo. Esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que se afirmam que são judeus, mas não são, falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Versículo 10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Deixa eu parar por aqui, depois eu vou explicar melhor. 10 dias no Apocalipse aqui não está falando de dias cronológicos como o nosso. Esses dias aqui está falando de etapas, de fases. Nós entendemos que esses 10 dias se equiparam a 10 tipos de perseguições que os esmirnianos sofreram. Tá? Então não fala de dias cronologicamente, ok? Vamos lá. Sejam fiéis mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei o que, gente? Diga assim, a vida. Versículo 11. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Diga assim, Espírito Santo, eis-me aqui. Diga assim, os meus ouvidos e o meu coração estão abertos para receber a tua palavra. Meus amados, a pergunta é possível ser fiel até a morte num mundo cheio de relativismo? Hoje tudo enquanto é relativo. Talvez não, talvez sim. E se não for, essa parte do condicional hoje é muito usada. E se. Isso aqui é muito legal porque o sofrimento revela quem é fiel ou quem é conveniente. Você sabia que dentro das igrejas evangélicas existem pessoas que estão buscando a Deus de verdade, existem outros que estão por conveniência. O que é conveniência? Eu vou lá porque eu quero um marido bacana. Só a igreja evangélica tem marido bom. Amém ou não? Eu vou lá porque lá naquela igreja tem um cara que é rico. Aí eu quero estar perto dele porque qualquer coisa, eu vou receber alguma coisinha dele. Tudo é o que? É conveniência. Então, olha só, a conveniência muitas vezes ela vai se acabar em dados momentos. A gente vai estar vendo aqui hoje uma igreja sofredora, uma igreja perseguida, uma igreja pobre, caluniada, aprisionada, enfrentando, meus irmãos, a própria morte. O Warren Wiersbe disse que a palavra Esmirna vem da palavra mirra, quer dizer o quê? Uma erva amarga. Então é interessante porque esse nome dessa cidade é exatamente a situação espiritual, societal daquela igreja. Eles eram o quê? Perseguidos. Isso aqui é muito forte porque esta igreja, eu falei para vocês na semana passada que as 7 igrejas, elas recebem, em modo geral, elas recebem elogio, elas recebem críticas, elas recebem o quê? Promessas. Esta igreja aqui, ela só recebe elogios. Diga assim, nós somos esmirneanos.
só recebe o que? Elogio, nenhuma exortação. João não vai escrever nenhuma crítica. Só coisas boas dessa igreja. Então, Esmirna, ela recebe muito elogio. Por que eles recebem elogio? Porque, por exemplo, um dos pontos, eles não se dobraram para adorar o imperador. Eles, se você não sabe, a história relata que César queria ser adorado. Então todo mundo falava: viva o César! Viva o imperador César! Eles não se dobravam diante de César. E é muito forte porque Esmirna é considerada a cidade que mais devotava o imperador. Eles respeitavam muito, mas mesmo assim eles não se dobravam diante de um homem. Em primeiro lugar, a gente vai estar vendo aqui hoje que, essa aqui é só a introdução ainda, que essa igreja, ela era uma igreja pobre numa cidade rica. Nós vimos no texto: vocês são pobres, João vai dizer, mas vocês são ricos. Isso aqui é muito forte porque essa cidade era uma cidade muito bela da Ásia Menor. Era considerada, por exemplo, um ornamento, uma coroa, a flor da Ásia Menor. Esmirna era uma cidade extremamente comercial e nela ficava o principal porto da Ásia Menor. Olha como essa cidade tinha muitas coisas boas economicamente a seu favor. Em segundo lugar, a gente vai observar que essa igreja, ela enfrentou a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. O que é isso, Watson? Se você não sabe, ela foi fundada 1000 anos antes de Cristo, Esmirna. E no ano 600 antes de Cristo, os lídios invadiram e a destruíram por completo. Só depois, no ano 200 antes de Cristo, Lisímaco, ele reconstruiu aquela cidade, transformando numa cidade bela. Como eu falei, a cidade ornamento, a flor, a cidade mais linda da Ásia Menor. Então, quando Jesus fala o seguinte: vocês esteve morto e reviveu, ele estava falando exatamente da cultura, da historicidade da cidade de Esmirna. Em terceiro lugar, a gente vai estar vendo uma igreja que é fiel a Deus na cidade que é mais devota a Roma. A gente vai estar vendo que, por exemplo, em quarto lugar, que essa igreja, ela é uma igreja vitoriosa na cidade onde tinha muitos Jogos Olímpicos. Se você não sabe, lá eles tinham estádios grandes onde celebravam jogos atléticos mundiais, onde as pessoas corriam, os atletas corriam para ter uma coroa de louro. O que é isso? Que era coroa de plantas, de flores. E Jesus falou o seguinte: olha, eu vou dar para vocês uma coroa da vida eterna. Observe a singularidade de cada igreja. Jesus observa a historicidade, as virtudes da igreja e vai alinhando as promessas e também as orientações de acordo com a vida daqueles irmãos. Mas, meus irmãos, viver em Esmirna não era fácil. Por que não era fácil? Essa igreja, a gente viu que era uma igreja pobre, caluniada, perseguida, mas ela só recebe elogios. Porque a Bíblia diz que a fidelidade daquela igreja é medida pela fidelidade que elas têm a Deus. Veja o primeiro ponto de hoje, para a gente poder entender melhor. Vamos trabalhar hoje alguns cenários. Primeiro ponto: uma igreja fiel na tribulação. Diga assim: uma igreja fiel na tribulação. Irmãos, a palavra tribulação, ela passa a ideia de aperto, de sufoco, de esmagamento. Se eu perguntar quem está sendo atribulado hoje, penso eu que todo mundo vai fazer assim, ó. Quando o cara me liga: vocês têm que sair daqui rápido, talvez domingo é o último culto, é tribulação, irmão. É sufoco, é aperto. E como é que a gente resolve? Isso faz parte. Os crentes de Esmirna estavam sendo atacados e mortos. Eles eram forçados a adorar o imperador. E olha só, o imperador tinha para os esmirneanos não crentes a figura de um deus. Eles eram forçados a se curvar, mas eles não se curvavam. É muito forte quando a gente vê a história só do Monte Pagos. Certa feita foi arremessado lá do Monte Pagos 1.200 cristãos. Depois da segunda remessa, 800 cristãos, 2.000 cristãos foram jogados em cima do monte, mortos, feridos, porque não adoravam o imperador. Isso aqui é muito forte quando a gente vê a história. Policarpo, que foi um discípulo de João, Policarpo, você pode ver isso na história da igreja, por exemplo. 50 anos depois que João escreveu essa carta aqui, porque a carta era profética. Já tinha perseguição naquele momento? Sim, mas também João sabia, pela revelação da palavra de Deus, que no futuro ia haver uma perseguição muito maior. Policarpo, 50 anos depois, em 1955, ele estava, depois de Cristo, ele foi queimado na praça pública.
Ele era um bispo de Esmirna, queimado em praça pública. Isso é o quê? Isso é perseguição, isso é tribulação forte. Veja comigo alguns textos que eu preparei para os irmãos de Salmo, sobre essa questão da aflição, da tribulação. Veja Salmo 119, 71 no telão, diz que foi bom que eu tivesse passado pela o quê, gente? Aflição, para que pudesse aprender os teus decretos. Então a tribulação para um crente, meus irmãos, ela é boa porque ela me ensina o quê? Me ensina a aprender sobre Deus, amém ou não, gente? Amém ou não? Porque quando eu estou passando por tribulação, eu vou buscar Deus, eu vou orar, eu vou me curvar, eu vou buscar conhecimento, eu vou jejuar, eu vou ler a Bíblia, eu quero uma resposta. Então o salmista diz que, olha, a aflição foi boa, ela me ensina a aprender sobre Deus. Veja ainda Salmo 46, versículo 1 no telão, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Nós nunca estaremos sós. Talvez em alguns momentos você já passou na sua vida e você fala assim, cadê Deus? Eu estou tão só, ninguém me ajuda. Nunca esqueça, talvez a sua mãe não está perto de você hoje. Talvez o seu pai não vai estar perto de você. Talvez o seu irmão, que tem muito dinheiro, não vai te ajudar. Mas a Bíblia diz que Deus é o seu socorro nas tribulações. Essa era uma igreja atribulada, uma igreja perseguida. Salmo 34, versículo 6, o salmista vai dizer, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, livrou de todas, diga assim, de todas as tribulações. Irmãos, livrar das tribulações não quer dizer que você não vai passar por elas. Quem está comigo, diga amém. Por exemplo, você lembra da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram jogados na fornalha, 7 vezes mais aquecida, ao ponto que quem jogou morreu com calor. Então eles foram jogados, mas eles não ficaram o quê? Sós. Então quando o salmista fala, olha, que a gente não vai ser, que ele vai nos livrar, é que mesmo dentro da tribulação, os esmirneanos foram atribulados. Policarpo foi morto em 155 TC. Ele foi morto por quê? Porque eles foram perseguidos, mas eles foram ajudados por Deus. Salmo 37, versículo 39 vai dizer que vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia de quê, gente? Da tribulação. Diga assim, no dia. Irmãos, existem dias de tribulação. Eu tenho pais aqui na igreja, meus amigos, que já falaram para mim, Watson, meu filhinho morreu. Pequeno. Para um pai que perde um filho, é um dia terrível. Talvez você que é filho, você lembra de hoje, cara, minha mãe morreu tal dia. Aquele foi um dia angustiante, sim ou não, gente? Foi um dia de tribulação, um dia de sufoco, de esmagamento. Isso faz parte da vida. Mas ele vai dizer que ele vai, no dia da tribulação, ele vai nos salvar. Diga assim, meu Deus vai me salvar. Salmo 107, versículo 6, ele vai dizer que então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Diga assim, o meu Deus vai me livrar dessa tribulação. Meus irmãos, depois da morte de Estevão, a igreja primitiva, ela, por causa da tribulação, você pode ver isso no capítulo 11 de Atos, eles foram tão atribulados, que eles começaram a ser perseguidos. Então eles fizeram o que? Eles se espalharam ao ponto de o evangelho chegar, por exemplo, na Fenícia, em Chipre, em Antioquia. Se você ver Atos 11, 26, vai dizer que pela primeira vez, os irmãos de Antioquia foram chamados de cristãos. Então, olha só, muitas vezes a tribulação que nós passamos, ela nos dá a oportunidade de nós fazermos o quê? Uma história diferente. Amém ou não, gente? Por exemplo, pessoas que já foram demitidas. Conheço casos de pessoas que foram mandadas embora. E a pessoa, meu Deus, e agora? Eu falo o seguinte, a partir de hoje, eu vou montar uma empresa. Eu vou prosperar. Eu conheço pessoas que são riquíssimas hoje. Porque elas decidiram, diante do caos, no dia da tribulação, virar a chave. Então nós temos essa oportunidade, irmãos, de fazer a coisa diferente. Paulo disse aos Romanos, você pode ver isso em... não vai estar no telão, você pode abrir se você quiser, Romanos capítulo 5, versículo 13, ele diz que, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias, o que, gente?
tribulações. Sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. Paulo vai dizer, diante da tribulação você tem que se gloriar. Você tem que se alegrar. Uhul! Aleluia! Uhul! Porque eu estou passando por prova. O pastor Ibe conta uma história interessante. Quando ele era jovem, recém-casado, ele tinha um carro velho em Santarém. E ele conta que esse carro deu problema, era mais ou menos meio-dia, o Pará, alguns irmãos são do Pará como eu. Lá você olha assim, meio-dia, chega, você vê assim, ó, tremendo assim, ó. Um calor, e o carro dá problema, e ele tenta empurrar o carro naquela areia, e o carro não sai. Ele fala assim para a esposa dele, Andréia, por favor, me perdoa, mas me ajude a empurrar esse carro. E ela começa a ajudar a empurrar o carro também, e não acontece nada. Ele fala, o diabo fala para ele, olha, você está passando por apuros como esse. A sua família é toda rica nos Estados Unidos, seus irmãos, seus primos são milionários, tem carros de luxo, tem mansões, tem aviões, para que isso? E ele entendeu, ele fala que nesse momento ele falou, eu vou me alegrar na tribulação. Ele pega a mão da pastora Andréia e fala, vamos orar agora, amor. E eles começam a orar e falam, aleluia, obrigado, Jesus. Obrigado, aleluia. Porque eu já tenho um carro novo, aleluia. E ele conta que com poucos tempos, ele realmente ganhou um carro novo. Então, meus irmãos, quando a gente passa por tribulação, não é fácil nós nos alegrarmos. Mas Paulo vai dizer, vocês têm que ter por motivo de alegria ao passar por tribulação. Tiago vai dizer também, Tiago 1, versículo 2, ele diz que, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. E é muito forte que Lucas vai registrar no livro de Atos, capítulo 11, versículo 22, veja no telão agora, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Deixa eu falar algo para você, quem não gosta de passar por tribulação, a gente não gosta. Mas a gente tem que saber que através delas que nós vamos chegar no céu. Amém ou não, gente? Então, se a gente não gosta, vamos pelo menos nos acostumar a passar por ela. É como se fosse um estudante, ele gosta de estudar, mas não gosta de fazer prova. Não tem como. A gente tem um filho de 7 anos de idade que tem meses que ele tem que estudar, fazer a prova a semana toda. Então tem que estudar para passar na prova. Então, olha só, é importante saber disso. Romanos capítulo 8, versículo 35, ele vai dizer que quem nos separará do amor de Cristo? Paulo pergunta, será tribulação? Ele vai continuar, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. A pergunta é, o que vai me separar do amor de Deus? Irmãos, Paulo vai dizer em Romanos 12, 12, sede pacientes na tribulação. Quando eu estiver passando pelo dia mau, eu preciso ter paciência. No versículo 9 de João, vamos voltar para o texto joanino, ele vai dizer, Deus vai falar o seguinte, versículo 9 de Apocalipse 2, eu conheço a tua tribulação. O pastor não sabe o que você está passando, talvez. Talvez o teu cônjuge não sabe, mas Deus sabe o que você está passando. A palavra dele para você nessa noite, eu conheço meu filho, eu conheço minha filha, o que você está passando. Ele sabe as inseguranças que você tem no coração, ele sabe as preocupações que você tem no coração, ele sabe aquilo que traz inquietude à tua alma. Ele fala o seguinte para você, eu te conheço. Amém, queridos? Primeiro ponto é, nós temos que entender que uma igreja fiel na tribulação. Segundo, veja no telão, por favor, uma igreja fiel mesmo em pobreza. Diga assim, mesmo em pobreza. George Led, ele disse que os eximinianos, eles não só eram pobres por questão de escassez econômica, mas ele vai dizer também que aqueles irmãos eram confiscados os bens daqueles irmãos. Eles eram pobres porque eles eram banidos por bandos corruptos e também porque eles não aceitavam fazer negócios sujos. Então, segundo George Led, essa era uma das razões que justificava a pobreza financeira daquela igreja. Mas quando a gente vê a história, essa palavra pobre aqui no Apocalipse, ela vai ter duas ramificações no grego. A primeira é pitocheia e a segunda é penia. Veja comigo no telão que penia é o homem que carece de supérfluo.
Enquanto que pitocheia, para a pobreza, a palavra grega para a pobreza, é aquela pessoa que não tem nem sequer o essencial. Então, quando Paulo vai falar, quando João vai escrever sobre a igreja de Esmirna, ele está escrevendo sobre a questão de quê? Da pitocheia. Ou seja, esses irmãos não tinham nem o pão de cada dia. Era uma miséria. Era uma pobreza extrema. O que é pinia? Exatamente o quê? Poxa, eu quero comer picanha. Mas eu posso comer um frango. Estão me entendendo aqui? Eu consigo comer uma macarronada com ovo e sardinha. Eu gosto, viu, gente? É bom demais. Isso é pinia, isso é pobreza desse nível. Mas pitocheia é miséria. É abrir a geladeira e só ter água. Só ter arroz. Não ter o que comer. Esse era o nível de pobreza dos esmirneanos. Agora, veja comigo, por favor, que existiam pelo menos 4 causas que levavam a essa pobreza. Primeiro, esses irmãos eram pobres porque muitos membros esmirneanos, eles eram escravos. Então, a escravatura nesse tempo do primeiro século era muito comum. Eles eram pobres também porque eles eram tomados os seus bens, saqueados. Eles eram pobres porque eles eram perseguidos e jogados em prisões. Lembra a história do bispo Policarpo? Jogado em prisões, tantos outros foram jogados, queimados vivos, realmente perseguidos. Eles eram pobres porque eles não se corrompiam com os negócios. Propina, o guardinha parava, ei, a criancinha não tem, está na cadeirinha não, né? E agora, como é que a gente faz? Tem alguma coisinha para o guarda aqui, para a gente poder resolver essa questão? O que os irmãos herminianos falavam? Pode multar, senhor. Quanto é que é a multa? R$200. Amém. Quanto é que o cara quer? 50. Não, pode botar 200. Porque não se corrompiam com a coisa. Quem está me entendendo aqui, queridos? Olha só. Então, essa igreja, meus irmãos, eles eram exprimidos, sofriam, eram acuados. Essa igreja era de pessoas pobres financeiramente, mas ricos diante de Deus. Sabe, meus irmãos, a riqueza de uma igreja não está na pujança do seu prédio. Não está nos carros que estão parados no estacionamento. Não está nas empresas dos irmãos da igreja. Isso não está, a prosperidade não está nisso aí. Tem a ver o quê? Com a essência daquela igreja. Veja comigo no telão algo interessante, que o mundo nos avalia pelo que nós temos. Mas Deus nos avalia pelo que nós o quê? Somos. Diga assim, o mundo nos avalia pelo que nós temos. Diga assim, mas Jesus nos avalia pelo que nós somos. Então no mundo é o seguinte, olha, o cara tem muito network, tem casa, apartamentos, carrão, é cantor famoso, aplaudido, com veemência, venerado, as pessoas batem curva, querem fazer uma selfie, querem fazer tudo. Antigamente era um autógrafo, né? Hoje é selfie. Mas Jesus fala o seguinte, olha, eu não avalio pelo que você tem. Essa igreja não é avaliada pelo que eles tinham. Eles eram pobres, mas a Bíblia vai dizer que eles eram o quê? Ricos. Por quê? Porque eles eram avaliados pela esfera da espiritualidade. Ponto 3, veja comigo, por favor. Uma igreja que enfrentou difamação. Irmãos, quando você vê a história da igreja, os comentários bíblicos vão dizer o seguinte, que eles foram acusados, difamados de canibais. Por que canibais? Porque eles não celebravam a Santa Ceia. Então lá eles falavam o seguinte, olha, aqui está o sangue e o corpo de Cristo. Então, canibais, olha só, meu Deus. Eles eram acusados de divisores de famílias. Porque as pessoas aceitavam Jesus, e aí eles começavam a ter práticas religiosas bíblicas. Então agora eles não comungavam mais os erros dos seus entes queridos. Alguém está se familiarizando com o que eu estou falando aqui agora? Você que já chegou na igreja, já foi excomungado por alguém? Eu já vi pessoas que aceitaram Jesus, aí falavam o seguinte, você passou para a lei dos... Falavam palavrão. Isso é o quê? Isso é criticado, dividir a família. Eu já vi pessoas... Gente, a pastora Andréia, nossa pastora presidente nacional, esposa do pastor Eibe, quando era adolescente, ela começou a ir para a igreja, o pai dela batia nela. Ela ia para a igreja, chegava, era uma surra em casa. Pessoas eram o quê?
perseguidas. Graças a Deus que o pai dela tornou-se um grande homem de Deus. Conheci ele em Fortaleza, um homem de Deus. Mas isso acontece com quem aceita Jesus. Os esmirneanos, eles foram acusados de ateísmo. O que é isso? Todos de Esmirna tinham que adorar o imperador. Viva César! Viva César! E eles não se curvavam. Então eles eram chamados de ateísta. Aliás, meus irmãos, hoje o politeísmo, o que é vários? Vários deuses hoje no mundo é algo muito normal. Existem igrejas, não vou falar o nome delas aqui, mas que elas são religiosas, são até considerados cristãos, mas tem práticas de macumba, de espiritismo, práticas não sei de quê, de seitas orientais. É uma mistura, é um politeísmo, é uma junção de vários deuses. Então, esses irmãos não eram politeístas, eram monoteístas e seguiam o mesmo Deus. E eles eram também, por exemplo, difamados por serem acusados de não serem leais ao César. Então, eles eram acusados de serem revolucionários contra o imperador de Roma. Eu quero contar uma história aqui para você, sobre essa questão da gente, sobre difamação. Essa história é verdadeira. Diz que um pastor, numa igreja como essa aqui, estava pastoreando e alguns irmãos não gostavam daquele pastor. Então começaram a persegui-lo, e certa feita ele teve que fazer uma cirurgia. E tinha uma irmã da igreja que era enfermeira de um hospital, que ele foi fazer cirurgia. E quando alguém vai fazer cirurgia, às vezes a pessoa fica um pouco, quase que nua, as pessoas conseguem ver partes do corpo da pessoa. E aquela irmã viu que aquele pastor tinha um sinal assim. E o que ela fez? Isso é uma história verdadeira. O que ela fez nessa confusão da igreja? Ela falou o seguinte: olha, eu tive um caso com um pastor. E o pastor é um homem íntegro. E ela falou o seguinte: a prova é que ele tem um sinal em tal local. A família sabia que o pastor tinha um sinal. Aquele pastor foi removido da igreja, ele entregou o ministério, ele curvou, foi removido, perdeu tudo. História verdadeira, perdeu tudo. Sua família passou necessidade, foi para o fundo do poço. Certa feita, aquela mulher se arrepende. Ela fala: me perdoa. Ela vai lá com o pastor, pede perdão. O pastor fala: você está perdoado, mas tudo que eu perdi é difícil de reconstruir. Então, meus irmãos, talvez você já foi difamado. Certa feita, lá em Fortaleza, minha mãe recebeu uma pessoa na casa dela, uma jovem. Eu era solteiro ainda, não era casado com a Andresa. E naquele tempo eu trabalhava muito. Eu tinha 5 empregos, né? Você lembra, Andresa? 5 empregos, eu dava aula em 2 faculdades, tinha 2 consultorias, dava aula também na escola técnica. Então era de domingo a domingo a minha vida, eu viajava final de semana para poder dar aula. Então nem tinha tempo para fazer muita coisa errada. E aquela pessoa estava lá na nossa casa, e eu, irmãos, eu tenho defeitos, mas eu tinha algumas virtudes. A minha mãe falava o seguinte, né, Andresa? Chega 10 horas da noite em casa. Eu nunca chegava fora. Eu que sustentava a família, era de maior, eu sempre chegava em casa 10 da noite, porque respeito a minha mãe. Então eu nunca quis dar trabalho para ela. E essa moça estava lá em casa, e a minha mãe começou a ficar até 1 da manhã, 2 da manhã, na porta da casa. Onde lembra, uma casa, a gente morava num bairro popular, bairro perigoso, esperando aquela moça chegar, ninguém sabe onde aquela moça estava. E certa vez eu fiquei muito com raiva, fiquei na porta com a minha mãe. Quando ela chegou, eu falei umas coisas para aquela menina, falei um bocado de coisa para ela, porque eu digo, a mamãe não fala, eu vou falar por ela, vou ser o arão dela, né? Irmãos, com poucos dias ela saiu de casa. Ela resolveu sair de casa. E aí, essa pessoa era uma parente minha. Quando ela saiu, tinha outro primo que morava lá em casa. Depois de poucas semanas, ela falou assim: primo, aquela pessoa disse que você estava assediando ela sexualmente. Irmãos, aquilo foi um baque tão grande. Eu fiquei assim. Aí eu falei: mamãe, eu chamei meu primo, ele estava no interior, ela falou isso. Ela falou: filho, eu sei quem é você. A gente está todo mundo numa casa só, você quase não fica aqui em casa, você tem uma vida muito... Eu dormia no quarto com a minha mãe. E aí, irmãos, eu fiquei com aquela, eu digo: meu Deus, será se eu me defendo? Será se eu vou procurar o pai da moça? Será se eu digo para ele, mesmo que ele me conhecendo? E eu senti de Deus: cala a boca, não fala nada. Não fala nada. Então, só para você entender como nós estamos dispostos, mesmo querendo ou não, nós estamos sujeitos, melhor dizendo, a passar o quê? Por difamação. Então, eu nunca
me atrevi em fazer nenhum tipo de chantagem com aquela moça, mas a gente foi acusado. Então talvez você passou por isso. Então difamação faz parte de quem, meus irmãos? Da vida de um cristão, sim ou não? Isso é triste, mas faz parte. Quarto ponto, para a gente poder chegar já no final da mensagem. Uma igreja que enfrentou o que, gente? Perseguição. Diga assim, perseguição. Olha só, a perseguição geralmente leva à prisão. E quando a gente vai para os tempos de Roma, a prisão, meus irmãos, era a antessala do túmulo. Tá preso é um pé na cova. Isso aqui é muito forte, porque os romanos, eles não cuidavam dos seus prisioneiros. Então eles geralmente morriam com fome, com sede, com doenças, eram jogados lá e iam morrendo aos poucos. Então isso, muitos irmãos de Esmirna passaram por isso. Veja comigo, por favor, em Filipenses 1:29, vai dizer que, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente o quê? Crer nele. Diga assim, não somente crer nele. Olha só, quando eu sofro por evangelho, isso aqui, João vai dizer, melhor dizendo, Paulo vai dizer que é uma graça sofrer. Diga assim, é uma graça sofrer. Quando você vê, por exemplo, o relatório dos cristãos presos nos 50 países mais perseguidos do mundo, onde a Coreia do Norte é a número 1, você vai observar que nessa pesquisa que 309 pessoas são presas injustamente todo mês. Eu fiz um cálculo, dá mais de 3.400 pessoas por ano presas injustamente, porque são que? Cristãos evangélicos. Tem uma história muito forte de um pai, eu já contei uma vez aqui no Tadel, um pai que, um homem de Deus, um missionário, estava num país desse, um país fechado para o evangelho, e ele foi preso. E aí, ele depois foi solto, ele voltou a ser preso porque não parava de pregar, então também prenderam a família dele, prenderam a esposa, os filhos, tinha filho pequeno, e certa feita, a polícia chamou ele e colocou os filhos na frente dele, pegaram um trator e abriram uma cova, o missionário olhando. Isso é perseguição. Colocaram os filhos e a esposa, toda a família olhando para a cova e o missionário lá. Falaram o seguinte: nega Jesus, se negar, você é liberto, a família é liberta. Se você continuar com esse negócio de crente, nós vamos enterrar a sua família aqui. E a história relata que o pai começa agora a titubear: será se eu nego, será se eu não nego? E a criança pequena: papai, não nega Jesus. Nós nos encontramos com você logo, papai, não negue Jesus. E disse que ele fala: eu não nego o meu Senhor Jesus, eu vou continuar firme no evangelho. E coloca então a família lá, e agora o trator começa a enterrar a família viva. Irmãos, isso aqui é tão forte, porque se você não sabe, nos países islâmicos e fechados como esse, você pode ver, por exemplo, esses dados melhores no site portasabertas.org.br. Lá, países como China, países como, enfim, comunistas, como Somália, Paquistão, eles colocam os irmãos dentro de uma van, a igreja, uma célula, bota na van e fica rodando na cidade, e o culto rolando, para não dar o quê? Não dar pistas de que está sendo um culto evangélico. Olha só, nós estamos aqui no auditório para 150 pessoas, vamos aqui 2 semanas para um auditório para 230, fechado, ar-condicionado, segurança, tudo. Olha que privilégio, meus irmãos. Vocês sabiam que no Paquistão, uma menina chamada Mayra Shahbaz, ela tinha 14 anos de idade, ela foi sequestrada, e ela foi filmada sendo estuprada, para renunciar a Jesus, e ela falou assim: eu não nego o meu Jesus. Isso é perseguição. Se você não sabe, veja no telão, por favor, um dado interessante: mais de 365 milhões de cristãos em todo o mundo enfrentam perseguição. Talvez você é perseguido porque você é um evangélico, está muito devoto da igreja, só vive todo domingo na igreja, está não sei o que, dando dízimo para pastor, você não tem tempo mais para nada. Isso são perseguições em magnitudes menores, mas são perseguições. Então olha só, a perseguição faz parte, meu irmão, desde o início da igreja primitiva. Jesus foi perseguido, os discípulos foram perseguidos. Você observa que João foi preso, é uma perseguição, foi exilado
de 94 a 96 DC, na ilha de Patmos, uma colônia romana para prisioneiros de alta periculosidade, foi colocado lá, isso aqui é o que? Perseguição contra os cristãos. Pedro foi tão perseguido que ele foi decolado de cabeça para baixo. Perseguição. Então, ao longo desses 21 séculos da igreja primitiva, por exemplo, nós sofremos perseguições. Nós temos, por exemplo, alguns grupos hoje extremistas, como o Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Qaeda, Al-Shabaab. São grupos terroristas que estão com o intento de extinguir o cristianismo no mundo. Não sei se você sabe, quem é do Islã não pode mudar de religião. Alguém sabe disso? Se mudar, é morto. Olha a perseguição. Então, isso aqui é muito forte, porque às vezes nós somos perseguidos até mesmo pelos nossos parentes. Existem alguns países, meus irmãos, onde a perseguição é tão profunda, que nós vemos o evangelho florescer no meio como se fosse aqueles crentes que não tem nem uma Bíblia. Não tem nem Bíblia. Eles não têm local fixo. Nós temos local fixo para adorar. Eles adoram dentro de van, em buracos subterrâneos, em cavernas. Eles não têm um local, mas eles são tão fervorosos. Isso aqui é algo muito forte. Existem igrejas, que isso aqui é tão forte, que eles fazem a Santa Ceia imaginária. Olha só. Todo domingo nós estamos aqui, primeiro domingo, o dia de celebração a Santa Ceia, semana passada, nós temos um cálice top. Amém ou não? Logomarca da igreja, bonito, arrumado, profissional o negócio, bandeja limpa, os irmãos arrumados, entregando para você. Nós temos elementos palpáveis. Eles celebram a Santa Ceia, o pastor fala, toma, come agora o pão. Ele fala assim, verdade. Beba o vinho, porque não tem. Diga assim, obrigado, Jesus, porque eu tenho um privilégio. Diga assim, eu tenho um privilégio de te servir. Irmãos, para a gente fechar, hoje Jesus espera que nós como igreja sejamos fiéis na nossa vida pessoal, fiéis no testemunho, fiéis na família, fiéis nos negócios. Meu irmão, não venda o seu Senhor por dinheiro, como Judas fez. Não troque o seu Senhor por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Não venda a sua consciência por uma barra de ouro, como Acã fez. Não faça isso. Deus te chama nessa noite para uma fidelidade com Ele. Não é fidelidade com o pastor, não é fidelidade com o Andrés, não é fidelidade com o Diego, não é fidelidade com o Cleófas, não é fidelidade com o Felipe, não. É uma fidelidade com Ele. Eu quero terminar falando para você, seja fiel a Jesus, ainda que isso custe o seu casamento, o seu namoro, o seu emprego, o seu sucesso, talvez custe a sua própria vida. Tem um texto muito forte, eu quero terminar lendo esse texto. Vamos para o último versículo que a gente leu hoje, Apocalipse capítulo 11, melhor dizendo, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, Apocalipse 2, 11, o último texto de hoje, o último versículo. Eu vou ler com vocês aqui na nova versão transformadora NVT. Ele diz que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. O que, gente? Diga assim, eu estou ouvindo o que o Espírito Santo, diga assim, está falando comigo. Ele fala, quem for vitorioso, não sofrerá o dano da segunda morte. Quando eu sou fiel como igreja, a Bíblia me garante o quê? A vida eterna. Éfeso foi prometido que se vocês forem fiéis, o que acontecia com Éfeso? Vocês lembram? Lembram? Leia, por exemplo, o versículo 7, por favor. Tem como colocar aí para a gente ler o versículo 7, meu amado? Para os irmãos entenderem o nosso raciocínio aqui. Olha só, Apocalipse 2, versículo 7. Olha a promessa dada a Éfeso se fossem fiéis. Então observe que cada igreja vai ser uma promessa diferente. Apocalipse 2, 7 diz o quê? Deu certo? Apocalipse 2, 7. Olha só. Mas os filhos de Israel... Apocalipse 2, 7, tá ok? Tá a Isa lá em cima. Apocalipse 2, 7. Apocalipse. Está no Êxodo. Quando eu era pequeno, eu chamava Exodo. Estava aprendendo, ele falava Exodo. Beleza, obrigado, Vitor. Olha só. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, o que acontece? Darei direito a alimentar-se de quê? Da árvore da vida. Então,
Quem vencia, para a igreja de Éfeso, vai se alimentar do pão da vida que é Jesus. Vamos para o versículo 11 agora. Para os esmirneanos, ele falou o seguinte: se você for vitorioso, você não sofrerá a segunda morte. Ou seja, você vai ter a vida eterna. Diga assim: obrigado, Jesus, porque eu tenho a vida eterna. O último slide de hoje, veja no telão. Quem é fiel na tribulação terá como recompensa a salvação eterna em Jesus Cristo. Fique em pé agora, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Que igreja fantástica. Que exemplo a ser seguido. Só elogios. Nada de censura, nada de observação para os irmãos de Esmirna. Somente elogios e promessas. Ah, Jesus, o Senhor nos chama nessa noite, Pai, para sermos fiéis a Ti. Que carta maravilhosa, que carta designada ao Alisson, ao Marcelo, ao Márcio, a Edmilson, Ricardo, Andresa, Diogo. Que carta fantástica. Deus te chama nessa noite, nessa semana, para um nível de fidelidade a Ele. Fidelidade diante das tribulações, fidelidade diante da perseguição, da pobreza, fidelidade diante dos desafios da vida. Eles chamam a igreja que é fiel. E a fidelidade vai nos levar, meus irmãos, a uma morada eterna com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, a vida é tão passageira, a vida é tão rápida, a vida é tão veloz, mas Ele nos chama para uma fidelidade onde eternamente nós vamos nos deleitar com Ele. Oh Jesus, nos leva, Senhor, a esse nível.